A gente vai falar sobre estou inseguro, acho que não vou dar conta. Então hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão da insegurança, essa questão que mexe tanto com a gente e agora nesse período da pandemia eu acho que vem assustando um pouco mais ainda a gente como profissional, né, nos deixando em várias fases essa insegurança. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre essa insegurança na nossa profissão. Por que a gente está falando dessa insegurança? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque eu também passei por essa insegurança e ainda passo por essa insegurança na carreira, na profissão, né? Então a gente vem falando, vai ser realmente bem um bate-papo, se vocês quiserem interagir, fazer perguntas, perguntar sobre como que a gente está trabalhando com isso, como está lidando com essas inseguranças, como a gente lidou com essas inseguranças, né? A gente vai abrir bem essa questão, bem esse bate-papo, para justamente a gente conversar um pouquinho e ver como a gente pode ajudar e também como a gente pode contribuir. Eu vou começar com uma frase que eu gosto bastante e que é um livro que eu estou lendo, depois se vocês quiserem podem me pedir no direct que eu passo o nome do livro, que fala assim: o vazio é o espaço da liberdade, a ausência da certeza. Mas isso o que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos os voos por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Sair do condicionamento e libertar-se é sair do galinheiro e sair da gaiola. O que a gente entende quando a gente começa a ler essa frase, né? O que ela me passa, assim? Que essas nossas incertezas, essas nossas dificuldades, elas acabam nos gerando tanta insegurança que a gente prefere ser um passarinho dentro da gaiola, que está ali protegido no seu mundinho, do que ser um passarinho solto na natureza e quem sabe ser comido por um predador, um gato, uma raposa, um outro bicho, ou voar e conhecer coisas novas, bonitas, ter a sensação de voar. Então, quando eu trouxe essa frase, e ela é do Dostoiévski, e ela vem me ajudando nesse pensamento sobre a insegurança, porque a insegurança ela prende a gente dentro dessa gaiola. A insegurança ela passa a gente a ficar preso dentro desse espaço, dentro dessa gaiola, dentro desse nosso mundinho, sem querer arriscar por medo de errar, né? Na nossa área, a gente tem muito essa questão dos profissionais, de medo de falar que errou, do medo de errar. E em toda a profissão, não só a nossa, a gente vai errar. E esse medo de errar é que eu vejo que acaba pegando o profissional de uma forma que ele fique no seu mundinho e não consiga expandir o seu negócio. E não vou dizer que está certo ou que está errado, né? Cada um tem que saber lidar com essa insegurança, mas a gente tem que cuidar e avaliar até onde essa insegurança ela pode nos prejudicar. Estou numa fase que eu vejo muitos profissionais que abrem escritório, fecham escritório, abrem escritório, fecham escritório. Por que eu vejo tudo isso? Porque eu ando percebendo que a insegurança em lidar com os clientes, a insegurança em lidar com os fornecedores e parceiros assusta tanto que eles preferem voltar a ser funcionários, né, colaboradores, do que ter seu próprio negócio. E aí eu vou dizer assim, algumas coisas, né, algumas coisas que eu venho percebendo, que uma delas é realmente esse, o medo de arriscar, o medo de prejudicar, de se prejudicar, de prejudicar o cliente, o medo do cliente ligar e brigar. E, gente, a gente está no mercado de trabalho e isso vai acontecer. A gente está no mercado de trabalho, principalmente esse ano, onde a gente está vivendo um processo de pandemia, que a gente não tem mão de obra, a gente não tem fornecedores na nossa área, a gente não tem mais parceiros que tenham tempo para conseguir atender os nossos clientes e não depende somente da gente, depende de outras pessoas. E às vezes o cliente ele também acaba não entendendo e te pressiona
e você tem que aprender a lidar com isso, porque a gente está dependendo de pessoas e a gente está dependendo de processos que saem além da nossa conta. Então, esse medo de arriscar e de passar por essa situação acaba muitas vezes fazendo que o design viva dentro dessa casinha, dentro dessa gaiola. Gente, a insegurança vai sempre existir. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje, para eu fazer a live e vir nesse processo da live, voltar a falar com vocês, porque quem me acompanha aqui sabe que eu venho de um processo de luto, eu venho fazendo um trabalho, eu me desliguei um pouco das mídias digitais para poder focar um pouco mais no escritório e em mim principalmente, né? Estou buscando técnicas, estou andando de bicicleta quando eu posso, justamente para eu me sentir melhor, para essa insegurança, essa ansiedade, ela não me atrapalhar no meu processo de vida pessoal e profissional. Mas eu não posso ficar dentro da minha gaiola. Eu tenho que sair dessa gaiola. E aí acontece isso do profissional, né? Esse medo de arriscar, esse medo de buscar uma coisa nova, fica o profissional, o designer de interiores ali no seu casulozinho, sem crescer. E não vai crescer porque você não vai se arriscar. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês, mão na massa. Quem não busca cliente, quem não atende cliente, quem não atende fornecedor, não vai perder a insegurança. E quem sabe você vai ter essa insegurança muito à frente, como eu também tenho. Mas você vai saber lidar com essa insegurança. Você vai aprender a entender esse seu momento. Então, o que eu, assim, peço é, primeiro de tudo, não adianta ficar reclamando e só achar que está inseguro se não sair da zona de conforto e colocar a mão na massa. Vejo vários profissionais, fazem várias coisas, estudam aqui, estudam ali, estudam lá, mas não aplicam. Não adianta, tem que aplicar o seu conhecimento. Você se formou, você foi para a faculdade, fez um curso técnico, então você tem que aplicar esse conhecimento, né? E como que você vai aplicar isso? No campo de batalha, testando, vendo, errando. Vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, tá? As pessoas às vezes acham que eu comecei, ela tá falando isso porque ela tem um escritório com 10 pessoas que trabalham lá, tem marcenaria, né? Tem o curso dela, o curso online, e para ela é fácil falar sobre insegurança. Não, não é fácil falar. Como eu falei para vocês, eu passei mal antes de vir fazer a live. Me deu uma ânsia de vômito, fui lá no banheiro, joguei para fora para vir fazer a live. Mas eu não fiquei com medo. Medo fiquei, até fiquei. Eu tenho um pouco de insegurança em falar em público. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa exposição, não é uma coisa que me atrai, essa exposição nas mídias digitais. Mas, para minha carreira profissional, é importante que eu esteja com a cara, né, nas telinhas, como eu costumo dizer. Só que é fácil para mim? Não é fácil para mim, porque tem que mexer com a minha zona de conforto. Eu estou dentro da minha gaiolinha. E aí eu tenho que sair da minha gaiola para me expor. Posso ser criticada? Posso. Vocês não sabem, mas nos directs eu sou criticada. Nas minhas relações pessoais eu sou criticada por essa exposição. E tudo bem, eu tô aqui fazendo o que eu amo, que é passar meu conhecimento, que é passar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e passar sobre os meus erros, porque eu sei que vocês só vão crescer sabendo de erros, vocês só vão crescer sabendo o que dá certo e o que não dá certo. Então é uma coisa que vocês têm que começar a avaliar. Essa insegurança, ela tá ali. Mas vamos, coloca a mão na massa, vamos começar a trabalhar. Como eu falei, há 11 anos atrás, quando eu e o meu sócio nós abrimos o escritório, gente, eu comecei dentro de um depósito de ferramentas emprestado do sogro do meu sócio. Todo dia a gente chegava, a gente entrou cada um com o seu notebook, a gente não tinha salário, não tinha renda, não tinha nada. A gente tinha o apoio, eu tinha o apoio do meu esposo e ele tinha apoio da esposa dele, era só o que a gente tinha. A gente começou com um notebook cada um, numa mesa que tinha ratos e sapos, que todos os dias de manhã a gente tinha que chegar,
limpar todos os equipamentos, passar álcool em tudo, para depois poder sentar na cadeira e poder começar a trabalhar. No fundo, era toda. Não é um fundo aqui. Hoje eu estou no meu escritório em casa, no meu cantinho, tem um armário, tem uma prateleira, não tinha nada disso. Era uma cortina improvisada para esconder as ferramentas do sogro dele. Então, o começo não é fácil para ninguém, não se iludam. Fácil para alguns, de 100, 1 ou 2 é fácil, porque já vem de uma situação financeira melhor, já vai atender clientes melhor, mas acha que essa pessoa que já tem um escritório montado, que ganhou o escritório do pai, também não tem segurança? Claro, ela também tem segurança, porque ela está entrando no mercado de trabalho agora. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é colocar a mão na massa. A gente tem que colocar a mão na massa. E aí eu fico falando para as pessoas e digo para elas, olha, eu realmente faço o que eu amo, por isso que eu aguento as pancadas da vida, por isso eu aguento as pancadas. Quando a gente faz o que a gente ama, é outro passo. Então, se você se formou, quer trabalhar com design, já é um caminho andado. Está inseguro? Tem que começar a trabalhar. Está muito inseguro? Começa a estudar, que é uma outra coisa que eu falo, né? Que a segurança, a firmeza de falar, isso ela vai vindo com o tempo. Ela não começa agora, de repente, não, são anos e anos de prática. Hoje eu consigo lidar nas negociações, falar do projeto com uma outra abertura, né? Uma outra abertura para a gente começar a conversar com o cliente, eu consigo visualizar expressões, eu consigo entender nas negociações o que o cliente está sentindo. Isso são percepções que vão levar tempo para vocês. Mas que vocês têm que entrar no campo de batalha, aplicar isso. E eu falo, hoje a gente tem abertura com vários profissionais, a gente tem abertura com muitos profissionais bons que já estão muito tempo no mercado, muitos cursos, cursos gratuitos. Se você for na internet, você vai ver um monte de curso gratuito. E se especializando e melhorando. Meu sócio, ele tinha sérios problemas de dicção, tá? Quando a gente começou a trabalhar juntos, as pessoas não entendiam o que ele falava, não conseguiam entender. Nem sei se eu podia estar falando isso, mas estou falando. As pessoas não conseguiam entender as coisas que ele falava, mas ele não deixou isso atrapalhar a vida dele. Doído porque quando as pessoas falam pra gente, às vezes elas falam de uma forma que não é legal, de uma forma dura, né? Super sincera. Mas o que ele foi? Ele foi atrás de ajuda. Fez curso de oratória, fez técnicas, ele ainda aplica hoje algumas técnicas e que eu vejo uma evolução dele de quando a gente começou a carreira para agora, ele é um monstro. Eu sempre digo para ele, meu cara, eu te admiro, tu é um monstro. Porque ele evoluiu. Ele hoje não tem medo de conversar com as pessoas, antigamente ele tinha, então sempre eu fazia mais o vendas e ele não. Hoje está ao contrário e está meio a meio. Eu faço vendas e ele faz vendas também. Vende de cá, vende de lá. E a gente vai crescendo junto. Então, primeiro, vocês têm que colocar a mão na massa. Senão não adianta nem a gente começar a falar de insegurança. Porque se a gente fala de insegurança e a pessoa não consegue deixar ela bloquear tanto para ficar só dentro da sua gaiolinha, não vai evoluir. Então, a primeira coisa é abrir a mente, não deixar essa insegurança te dominar. Se precisar de ajuda, tem outros profissionais, né, que eu acho que podem dar um apoio. Como eu falo sempre, o meu Instagram é aberto para os profissionais. Recebo directs pedindo ajuda, respondo. Nunca compartilho quem pediu ajuda, eu compartilho a dúvida, porque eu acho que isso é importante, porque às vezes a dúvida dele pode ser a sua também. Mas nunca compartilho a pessoa que me passou, se não quer que compartilhe, mas eu evito ao máximo isso para respeitar, né, a pessoa. E a gente tem essa abertura para falar sobre isso. Eu vi que aqui tem algumas pessoas que quiserem comentar sobre essa questão de insegurança e o que te deixa inseguro, eu acho que era legal. Por exemplo, né, apresentar um orçamento. Muitas pessoas têm medo de apresentar um orçamento e ficam com seus erros de pensamento pensando lá, será que o cliente vai pensar? Será que ele acha que eu sou muito cara? E aí eu até falei nessa semana sobre um post sobre isso, né? Que eu respondi uma pergunta de uma pessoa
E essa pessoa, ela me perguntou sobre essa questão do orçamento, e aí eu falei para ela, quando eu comecei a carreira, eu dei uma estimativa, que foi tão errada que eu paguei o mês inteiro para trabalhar. Então, essas estimativas, elas te matam, porque você não está fazendo o orçamento correto. Então, primeira coisa, medo de apresentar um orçamento. Primeiro, você tem que estar seguro que os seus custos estão certos. Primeira coisa. Tá ali, tuas horas valem isso que você está cobrando? Perfeito. Você vai fazer o orçamento para cliente, a cliente vai te dizer assim, nossa, que caro. Não, não é caro, esse aqui é as minhas horas trabalhadas, fiz um orçamento assertivo para a senhora, estou sendo justa, fiz essas horas e apresentar como se fosse muito barato. Porque o cliente, ele tem que se sentir seguro que você está firme na sua apresentação. Então, a primeira coisa quando a gente fala em medo de apresentar o orçamento é você se mostrar seguro. Para você se mostrar seguro na apresentação do seu orçamento, você tem que ter seu orçamento correto, certo? Então, lá, calculou suas horas, tempo de trabalho, não dê estimativa, faça o seu orçamento, apresenta ele. Perfeito, primeira coisa. Depois, se mostre seguro. Mostre, olha, não é caro, é as minhas horas trabalhadas, é o meu conhecimento técnico para apresentar o projeto para a senhora. Eu estudei sobre isso e sei que eu vou ter oportunidade de fazer um bom trabalho para a senhora. É a segunda questão que eu falo, né? E daí a gente falou também um pouquinho. Daí eu até anotei uma coisa aqui legal para falar para vocês, que eu me tremia por dentro na hora de apresentar o projeto para o cliente. Por isso que eu coloquei aquelas perguntas lá. Vocês não têm noção. Eu ia apresentar a primeira opção para o cliente, assim, no início da carreira. E pensava, meu Deus, será que ele vai gostar? Será que tá bonito? Será que tá de acordo com o que ele solicitou? E aí eu fui percebendo que era eu quem ditava as regras nessa hora. Se eu não estava confiante que o projeto estava bem desenvolvido, que eu acreditava naquilo que estava apresentando para ele, como é que o cliente ia acreditar em mim, se nem eu acreditava no projeto, né? Então eu comecei a mudar a minha postura também na apresentação do projeto. E aí no começo eu tinha 10, 12, 15 alterações. Teve um projeto que teve 23 alterações. Que absurdo, um projeto ter 23 alterações. E aí eu fui percebendo que a minha falta de insegurança na hora de apresentar o projeto que me levaram a isso. E minha falta de organização, porque eu não sabia fazer um briefing bem feito, né? Eu não sabia fazer uma entrevista bem feita. Então, eu não conseguia, nessa primeira conversa, extrair todas as necessidades do cliente. E aí, com o tempo, eu fui melhorando, fui percebendo, eu não posso esquecer, isso aqui eu tenho que lembrar de perguntar. Isso eu tenho que lembrar de perguntar na hora de fazer o projeto. Às vezes eu fazia um projeto lindo, com rebaixo de gesso, iluminação, paginação, e o cliente dizia, não, mas eu só queria o projeto de móveis e de granito. Por que tu fez tudo isso? Eu não vou fazer rebaixo de gesso. Olha que tiro no pé, na cabeça, fazendo detalhamento e projeto em 3D de coisas que não precisava. Então essas coisas a gente tem que começar a levar em consideração. Toda essa insegurança existe, não vou dizer que não existe, só que se você não colocar a cara a tapa, sair de dentro da sua gaiola, você não vai combater ela ou controlar ela, que eu acho que é uma palavra correta nesse momento, controlar essa insegurança para você conseguir atender o seu cliente. Então, todas essas informações, assim, para mostrar para vocês que a insegurança, ela sempre vai estar ali. Vou contar até uma história que aconteceu agora, há poucos dias, um caso de acompanhamento de obras. A falta de comunicação minha com o cliente nos gerou um estresse muito grande, porque eu não deixei claro para ele até onde ia o meu acompanhamento de obras. Eu não deixei claro. E o processo começou e eu fui ajudando a cliente fazendo várias coisas, e ela achou, né, eles acharam que eu iria fazer tudo. E meu acompanhamento de obras não envolve tudo. Eu não vou definir várias coisas como... a gente definiu o tecido das poltronas lá. Eu não vou ver qual é o tipo de taxinha que ele vai usar para prender os tecidos. Eu não vejo esse tipo de coisa. Eu vou uma vez por semana na obra,
acompanho, explico os projetos, né? Acompanho se o gesseiro. Eu acompanho mais a parte bruta, que é o gesseiro, o eletricista, o encanador, entrega de móveis, essas coisas. Mas eu não vou olhar se a empregada ou a faxineira, não sei quem, fez a limpeza lá no cantinho, se tirou tal coisa. Tem alguns acompanhamentos de obras que eu não faço esse tipo de coisa. Mas eu não deixei bem claro quando eu fechei o acompanhamento de obras para cliente. E isso me gerou uma ansiedade, uma crise de insegurança tão grande que me fez duvidar do meu potencial. Então, olha só, às vezes um erro, um processo, te gera uma insegurança e você começa a duvidar do seu trabalho. Ou um cliente me disse que dentro do meu processo eu tinha que rever meus processos internos, porque dentro desse meu processo interno eu tinha falhas. Qual o processo interno que não tem falhas? Todo processo tem falhas e a gente tá para melhorar. Só que eu sei que o que ele estava me falando não tinha razão, sabe por quê? Porque esse meu processo interno, eu trabalho há 11 anos e eu venho melhorando a cada tempo, a cada momento. Então, esse meu processo interno me gerou segurança para dizer para ele assim, não, ele foi testado em mais de 400 clientes. Só no seu que deu errado? Acho que não. Nesse caso, um ponto específico, né? Vamos rever todas as conversas, vamos rever todo o processo, vamos rever tudo para ver se realmente foi uma falha do escritório. Então, olha só. Só que se eu não tivesse armazenada com o meu conteúdo, com meus documentos, com tudo mais, ele ia me deixar duvidar da minha insegurança. Então, o que eu comecei a fazer? Eu também comecei a criar ferramentas para me deixar seguro. Eu comecei a criar documentos, eu comecei a criar contratos, tudo isso para me deixar seguro. Fiz isso desde o começo da carreira? Claro que não, eu não fiz isso desde o começo da carreira. Foram evoluções nesse processo para me deixar segura. Sinto insegurança ainda? Sinto insegurança ainda. Porque tem coisas novas, tem novos aprendizados, eu tô com uma nova empresa. Essa nova empresa saiu um pouco da nossa rotina, do que a gente fazia no dia a dia. Eu tenho que conhecer novos processos, tem coisas que a gente precisa melhorar. A gente mudou nosso processo interno novamente no escritório devido à pandemia. A gente está fazendo a apresentação em videoconferência, apresentando o projeto em videoconferência. Uma barreira grande para o escritório, que há um bom tempo a gente queria fazer e a gente tinha medo do cliente não, né, a insegurança do cliente não receber bem. E aí a gente foi percebendo que a pandemia abriu essa porta para a gente e hoje os clientes até pedem para a gente fazer videoconferência. Então olha que interessante, é um processo de insegurança nosso, fez com que a pandemia nos obrigasse a fazer e foi uma maravilha. Então, a gente às vezes tem que cuidar com essa questão da insegurança, que ela cria uns monstros na nossa cabeça que não deixa a gente agir. E a gente precisa agir. A gente precisa colocar a mão na massa. Eu falo isso milhões de vezes para os meus alunos, falo isso para os meus parceiros, falo para os profissionais que trabalham na obra. Se não colocar a mão na massa, a coisa não acontece. Você não tem uma ferramenta para testar erros e acertos, porque você não trabalha, você não atende um cliente, você nunca testou apresentar o orçamento, você não sabe o que o cliente vai pensar, porque você não colocou a mão na massa. Você não sabe como acompanhar uma obra, porque você não colocou a mão na massa. Tem dúvida? Gente, vamos se apegar aos nossos colegas de profissão. É impossível que você não tenha alguém que se formou junto com você e você tenha uma dúvida e você não possa abrir para ele e dizer assim, fulano, eu tô com acompanhamento de obras e tem um processo, vou chutar o gesso e a iluminação, eu não sei como fazer. Ele vai te ajudar, ou ele vai te indicar alguém para ajudar, ou você vai pesquisar na internet. Mas é impossível que você não tenha um ombro amigo profissional, uma pessoa motivadora, uma pessoa que te ajude nesse momento para tirar essas dúvidas de vocês. Se vocês não têm, me perdoem, tá na hora de procurar uma pessoa para ser esse braço de vocês também para essa troca de figurinhas.
Na faculdade se formam 20, 30 alunos cada semestre, cada sala de aula. É impossível que vocês não tenham amizade com uma ou duas pessoas e que vocês não possam trocar figurinhas, testar a apresentação do projeto. Por que você não pode pegar o seu projeto e falar para o fulano: olha, amanhã eu tenho uma apresentação de um orçamento, eu posso apresentar para ti, para testar, ver como vou fazer? A gente não pode ficar dando muito motivo para insegurança. Se tu ficar lá se fazendo de coitadinho, de vítima, a coisa não vai acontecer. Então hoje, basicamente, eu vim falar isso, né? Vim falar sobre a insegurança para a gente começar a abrir a mente e começar a pensar o que a gente precisa fazer para entrar nessa vida de designer de interiores e colocar a mão na massa. Eu vou pedir para vocês, até se vocês quiserem colocar aqui embaixo nos comentários, alguma dúvida, alguma coisa sobre esse processo de insegurança, sobre o que vocês gostariam de falar na próxima live, que é uma coisa que eu vou começar a meio que pegar o hábito. Então, toda sexta-feira, às 10 da manhã, eu vou fazer lives. Vou fazer lives sobre assuntos que interessem aos profissionais da área. Então, se vocês quiserem passar alguma coisa, poxa, Milena, eu preciso muito de ajuda na apresentação de orçamento, eu preciso muito de ajuda no processo de acompanhamento de obras, que é lá da iluminação. Vamos fazer. Eu faço uma live, a gente participa, troca informações, vocês fazem perguntas para a gente crescer profissionalmente, né? E às vezes vocês vão me trazer uma novidade, uma coisa nova que eu não sabia. Ó, a nossa equipe participou de uma live de treinamento de uma empresa aqui de Blumenau, e que eles falaram sobre as coifas, né, nos fogões, os novos equipamentos. E, poxa, tá no mercado aí um fogão cooktop que já tem coifa. A coifa já é embutida nele. Material novo, coisa nova para a gente poder colocar no projeto. E eles trouxeram essa novidade. Então, é legal a gente ir juntos e buscando coisas novas, falando sobre detalhamento, falando sobre o que tem no mercado, o que a gente pode aplicar, como a gente pode aplicar. Tudo isso vai gerar segurança para a gente, porque a gente vai começar a conhecer as coisas, a gente vai começar a conversar com pessoas que respiram as mesmas necessidades da gente, que têm dúvidas de projeto, que precisam de ajuda, ou que precisam de ideias. Então, a gente vai criando essas comunidades, né? Eu tenho um Telegram, que sempre que eu posso, eu coloco lá detalhamentos, eu coloco lá informações sobre projeto, sobre apresentações. Então, entra lá no Telegram, quem sabe vai te auxiliar nisso também, tá? Então, hoje a gente fala bem assim, forte sobre a insegurança, mas principalmente, se você não entrar no campo de batalha, não adianta nada a gente falar sobre essas questões, né? Porque a insegurança ela vai estar sempre, como eu falei para vocês, antes de iniciar essa live, eu também me senti insegura, eu também tive problemas, né, com a insegurança, mas eu não entrei aqui e disse assim, não vou fazer a live hoje porque eu não tô bem. Não, vamos lá, você se comprometeu, vamos fazer. Não deixa a insegurança te bater, te prender e vamos seguir. Se você não pôr a mão na massa, a coisa não vai acontecer. Então, hoje eu não queria também me estender muito sobre esse assunto, sobre a insegurança. Eu só vou pedir para vocês, né, quem esteve na live, se quiser, eu vou deixar um post sobre aquela frase que eu falei lá no começo. E se vocês quiserem compartilhar, colocar um comentário, embaixo uma necessidade de uma próxima live, a gente abre uma caixinha para perguntar sobre o que vocês querem falar e aí a gente vai falando, tá? Mas lembrem-se, a profissão nossa é muito linda, a gente realiza muito sonho para muitas pessoas e cabe a gente estar bem para poder atender bem o nosso cliente. Eu vim desse processo de ansiedade que estava me gerando, né, com um processo de luto. Tô ali, tô em busca, tô fazendo tratamento, tô buscando técnicas como a meditação, respiração, fazendo exercício físico mais ou menos, mas tô me esforçando. Lá dentro de mim eu não quero ir, vamos, né? Por quê? Porque eu preciso melhorar como pessoa para eu conseguir atender também bem meus clientes. Só que primeiro o eu.
Se eu não estiver segura, com a ansiedade controlada, eu não consigo fazer nada. E não faço nada bem feito. E quer dizer, bem feito. Não dou o meu melhor, porque às vezes o meu melhor ainda não vai ser perfeito para aquela pessoa. Cada um tem as suas expectativas, né? As suas necessidades. E eu, sempre que posso, dou o meu melhor para que aquilo aconteça. Nem sempre eu vou conseguir atingir as expectativas de quem está do outro lado. E tudo bem. Cada um tem as suas expectativas, as suas crenças, os seus limites, e eu não posso me prejudicar porque eu não consegui atender as expectativas da pessoa. Mas eu posso aceitar o feedback dela e depois avaliar. Poxa, o que ela falou ali tem razão. Nessa semana, eu tive uma ligação de uma cliente de 1h30, que ela me deu um feedback. E não foi positivo, foi negativo. 1h30. E eu disse o que para ela? Eu não tenho nada aqui te falar. Eu só tenho te agradecer por você ter me dado esse feedback para mim, né? E não ter falado pelas costas, ter falado para mim. E eu vou te posicionar por que isso aconteceu. Isso aconteceu por isso, porque não ficou bem clara a nossa comunicação nisso. Aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Então, a gente tem que pontuar também para mostrar para outra pessoa que a gente também não é perfeita e a gente também comete erros, mas que a gente está ali dando o nosso melhor dentro do que a gente consegue oferecer. Ó, aqui a gente tem um comentário. Estou vivendo isso, busquei ajuda psicológica para conseguir lidar melhor. Que legal, Vanessa. E assim, ó, o mais difícil de a gente falar dessa ajuda psicológica é falar abertamente para as pessoas, porque tem preconceito, tá? Eu também faço. Estou fazendo há uns 3, 4 meses. E eu comecei com preconceito, eu comecei de uma outra forma para chegar ali e conseguir fazer esse tratamento. Comecei com o Mindfulness, que é uma técnica de meditação, né, que é meditação plena, e foi através dessa técnica que veio me auxiliando e me ajudando. Eu tenho crises terríveis de insônia. Eu passo, às vezes, durante a semana eu durmo uma ou 2 noites, mas desde que eu venho fazendo essa técnica, eu venho estudando, eu venho fazendo meditação. Hoje, quando eu acordei, eu fiz as técnicas de respiração, me deu essa crise de ansiedade, eu fiz a técnica de meditação para que a gente possa melhorar. E eu queria te dar os parabéns por tu poder se abrir e contar isso pra gente. E garanto que tá te fazendo muito bem, né? Eu tenho certeza disso, porque é uma ajuda importante. O fato de você ter para quem falar. E aí eu posso para ela contar as coisas que eu não posso contar para o marido, para o sócio, para as pessoas que estão à minha volta, porque pode vir um julgamento. E a gente tem os nossos erros de pensamento. E aí começa aquelas nossas crenças da infância, com os nossos preconceitos, né? Tudo isso mexer muito com a gente. E essa abertura que a gente tem de profissionais, eu acho que é a melhor forma que a gente tem para crescer. Se a gente conseguir perceber isso, perceber que a gente está aqui para se apoiar e não para se criticar e se judiar e se machucar, a gente tem muito a crescer profissionalmente, porque a gente tem um ao outro. Nossa carreira é muito fechada, eu falo isso sempre aqui. Tem uma disputa muito grande de orçamento, de isso, de aquilo. E eu fico triste com isso, porque não é um objetivo, principalmente meu. Meu objetivo aqui é sempre que a gente possa crescer profissionalmente e eu possa mostrar para vocês os meus erros, né? Hoje eu pontuei um que duvido quantos. Olha, eu quero que vocês respondam aqui na caixinha de mensagem. Eu quero que vocês me respondam quantas pessoas que dão a cara a tapa e contam do erro. Se vocês conhecem mais pessoas. Eu conheço pouquíssimas, tá? Porque é um preconceito muito grande falar sobre erros. Só que lembrem-se, o erro faz com que a gente cresça e melhore aquele processo que a gente errou. Se a gente errou, e a gente não vai errar porque a gente quer. Então, alguma coisa deu errado, algum problema, alguma coisa afetou aquele processo. E aí o que vai fazer? Tu vai avaliar aquele processo para melhorar. Hoje o meu escritório fatura o que fatura por causa
dos erros que a gente cometeu, né? Porque a gente cometeu erros lá atrás e foi melhorando, melhorando, melhorando. E hoje a gente tem um escritório conceituado, somos profissionais. Eu sempre falo que a nossa honestidade, o dar a cara a tapa, nos fez ser mais fortes e nos mostrar a quantidade de clientes que a gente tem. Posso falar de boca cheia, eu tenho mais de 400 clientes. Fiz um levantamento aí uns dias atrás, tem mais de 400 clientes atendidos. Quantas pessoas têm aí 5, 10 anos de mercado, não tem nem 50 clientes atendidos? Nós temos. E ainda não estou contando os clientes indiretos, que são os clientes que entram de marcenaria e que pedem ajuda para a gente. Nem estou contando esse cliente, eu estou contando o cliente que vai lá e faz projeto comigo. Então, para vocês verem, imagina quantos processos eu já passei, quantos erros eu já cometi nesses 400? Vários! Só que aí agora eu já consigo visualizar onde estão os erros e consigo pegar lá na frente uma coisa que poderia dar um problema. Então a gente vai melhorando e vai vivendo esse processo e sempre melhorando, melhorando, melhorando. Mas se lá há 11 anos atrás eu não tivesse a insegurança, tivesse me segurado e me dito assim, não, vou ficar aqui na empresa que eu trabalho, dentro da minha gaiolinha, porque eu tenho meu salário todo mês. Sou infeliz, mas tá tudo bem, eu vou ficar aqui, né? E aí a gente, se eu tivesse ficado dentro dessa gaiolinha, hoje eu não estaria com uma empresa que, né, que eu falo que a gente fatura o que fatura e com uma equipe maravilhosa, com pessoal e assim, ó, para ver, né? Que para a gente ter uma ideia, lá no início da carreira, se eu tivesse deixado a gaiolinha fechada, eu não teria tido o que eu tenho hoje, porque eu não teria conhecido a pessoa maravilhosa que é meu sócio, a gente não teria construído esse projeto juntos, que a Inventa ela é o que é também, não só dependendo de mim, ela depende de outras pessoas, que é uma equipe, que é o meu sócio, e para vocês verem o quão maravilhoso é o trabalho que a gente construiu, que eu trouxe o meu marido para trabalhar comigo, o meu sócio conseguiu trazer a esposa dele para trabalhar com a gente e se tornou uma empresa familiar e com mais profissionais lá dentro para auxiliar a gente nesse trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de não ter deixado a insegurança me... Aqui tem até, eu amo a Tia Mi, é assim que eles me chamam, tá? Às vezes tem uns fornecedores que falam, Tia Mi, nós temos que fazer tal coisa, porque eu costumo dizer, a Tia Mi já não falou que não pode fazer assim, por que que vocês insistem? Nem a tia dando os povos lá nos sobrinhos, é a mesma forma. E aí eu uso sempre a frase do Tia Mi. E aí, essa questão da insegurança, ela é muito forte, ela pega mesmo e a gente não pode deixar ela barrar a gente. Tem que deixar a gente aí no processo de crescimento e eu quero encerrar hoje, né, novamente com aquela frase e quero trazer mais uma história hoje antes de encerrar. Eu tenho uma menina que eu conheço, que é formada já em design há um tempo e abriu mão, ela estava trabalhando não na área e eu fiz a proposta, porque eu sei que ela é uma excelente profissional para ela vir trabalhar conosco, mas eu sabia que ela não estava trabalhando na área. O salário dela é inferior ao que ela estava lá trabalhando e eu já conheço ela há um tempo, ela já fez outros trabalhos comigo, já me ajudou como freelancer, né? E ela veio trabalhar comigo no setor de projetos e eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque ela conseguiu passar a barreira da insegurança. Veio já há um tempão formada, não trabalhando na área, trabalhando num setor que não tinha nada a ver com a gente. E tem muito a aprender, tem muito a crescer, mas ela conseguiu barrar, não deixar a gaiolinha fechada, ela abriu a gaiolinha dela para ela poder voar. Assim como eu tenho dentro da minha equipe, todos os profissionais que estão dentro da nossa equipe, principalmente no setor de projetos, eu tenho um orgulho grande. O PR diz que eu até defendo demais eles, né?
mas é porque cada um ali é a nossa semente e que deixou a insegurança de lado para conseguir vir trabalhar conosco, mesmo sabendo às vezes que o salário ainda não é o que eles necessitariam, porque né, entram como estágio. Gente, o setor de projetos está bombando e toda semana a gente faz reunião, alinha o que precisa melhorar, porque a gente ainda comete erros, vai alinhando para todos estar ali, mindset, né? Ali com a mente focada no pensamento grande para atender bem o nosso cliente. Então eu estou muito feliz com isso e com a evolução de cada sementinha lá dentro do escritório. De novo, o vazio é o espaço da liberdade, a ausência da certeza. Mas isso, o que tememos, o não ter certezas, que gera insegurança. Por isso trocamos o voo livre, por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Sair do condicionamento e libertar-se é sair do galinheiro e das gaiolas. Pensem nisso. Vamos sair das gaiolas. Vamos sair do galinheiro. Vamos voar. Isso só depende de você, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Espero que tenham gostado da live. E aí na sexta-feira a gente volta e eu vou deixar uma caixinha aberta para vocês nos sugerirem mais algum tema, alguma coisa que vocês gostariam de falar. E vou pedir também para que vocês façam um comentário lá no post. Vou deixar um post com essa frase e qual foi a lição de hoje. Se eu consegui contribuir com alguma coisa para vocês, tá bom? Beijo!